Veloz, agitada, surpreendente. Assim é São Paulo. Quinta maior metrópole do mundo, ao lado de Tóquio, México, Xangai e Nova York, São Paulo é a mais importante unidade federativa do Brasil. Em seus 4 séculos e tanto de vida, tornou-se o maior centro industrial, financeiro e cultural da América Latina. Todos os dias, cerca de 4 milhões de automóveis circulam pelas ruas da capital. Além do transporte individual, uma alternativa para você conhecer melhor a cidade é o metrô. Através dele, pode-se alcançar a Avenida Paulista, um dos símbolos de São Paulo. Inaugurada em 1891, a Avenida Paulista reunia todo o requinte de uma metrópole que começava a se sentir rica, graças à explosão do cultivo do café. Nas 3 pistas originais da Paulista, hoje circulam mais de 1 milhão de pessoas e mais de 100 mil veículos por dia. A Avenida Paulista abriga o museu mais importante da cidade, o MASP. O MASP foi construído a partir de 1960, segundo o projeto arrojado da arquiteta Lina Bobardi. Sua pinacoteca é considerada a mais importante da América do Sul em termos de arte ocidental. A cidade concentra em seus 1.500 quilômetros quadrados de área mais de 10 milhões de habitantes. Um verdadeiro mosaico racial, constituído de muitas etnias com diferentes características culturais. O Memorial do Imigrante documenta a história das grandes correntes migratórias que chegaram a São Paulo a partir da segunda metade do século XIX, atraídas pelas campanhas do governo brasileiro, que necessitava de mão de obra na lavoura depois da Lei Áurea que libertou os escravos. Inaugurada em 1888, a hospedaria chegou a receber de uma só vez 8 mil imigrantes. Que me acolheu aqui, que me ajudou, foi o próprio povo brasileiro, cidadão de São Paulo. Todos os portugueses amam esta cidade. Que, né, todo mundo vive em santa paz. Unidos pela mesma língua, costumes e devoção, formaram núcleos culturais dentro da cidade. Os italianos foram os primeiros a chegar. Vinham atrás de um sonho, Fare l'América. O bairro do Bexiga tornou-se reduto dos primeiros imigrantes italianos vindos da Calábria. Ao longo dos anos, o Bexiga mudou muito. E seus moradores hoje vivem do passado. Que era uma italianada que se dava muito bem. Quando chegava a tardezinha, punha-se as cadeiras do lado de fora, batia aquele papo. Aí eu nasci aqui no bairro, né? Então a lembrança que eu tenho antiga era da pureza do bairro. Você sempre viveu numa família aqui. Ângelo Mariano Luizi faz questão de manter viva a tradição das cantinas do Bexiga, com muita música, alegria e comida farta. Essa cantina aqui, para mim, significa tudo. É a minha vida. Elas justificam plenamente a fama dessa piccola Itália, sempre regada a muito vinho, muita pasta e muita pizza. Um detalhe, São Paulo consome cerca de 7,5 milhões de pizzas por mês. As taxas de crescimento e verticalização de São Paulo estão entre as mais altas do mundo. Essa ânsia de crescimento deixou poucos vestígios da história da cidade.
pátio do colégio é o marco da fundação de São Paulo, erguido no local do pequeno colégio construído pelos jesuítas para catequizar os índios em 1553. O museu anexo guarda objetos religiosos daquela época e quadros alusivos ao fundador, o beato José de Anchieta. Do mesmo período, o antigo Mosteiro da Luz abriga o Museu de Arte Sacra, um dos mais importantes acervos de arte religiosa do Brasil. Grande parte de suas 4.000 peças foram recolhidas de antigas igrejas e capelas paulistas ameaçadas de extinção. Plantado sobre o Jardim da Luz, o parque público mais antigo de São Paulo, a Pinacoteca do Estado foi o primeiro museu da cidade. A Pinacoteca representa um dos mais importantes acervos de arte brasileira do país, do século XIX aos dias de hoje. Uma de suas atrações é a sala dedicada ao escultor Auguste Rodin. São Paulo jamais interrompeu sua vocação de receber, absorver, assimilar. São Paulo, Nova York, Londres, Paris são capitais do mundo, congregam muitas raças. Então é um lugar que a gente fica muito à vontade, porque é um lugar de muitos credos, muitas crenças. A Rua 25 de Março foi o primeiro reduto árabe de São Paulo. Concentrados em menos de 4 quilômetros de área, sírios e libaneses, com seu comércio alegre e desordenado, transformaram o local no maior centro atacadista da América Latina. A culinária libanesa é uma forte contribuição do imigrante árabe aos hábitos da cidade. Edmond Azar tinha 20 anos quando chegou a São Paulo. Desde então, vem se empenhando em manter a tradição da autêntica cozinha árabe, iniciada por sua família em 1947. Como ele, muitos dos que aqui chegaram lutaram para se adaptar aos novos costumes, à nova língua. Um imigrante sozinho, saber falar a língua, era muito difícil. E que me ajudou bastante não foi os libaneses que moram em São Paulo, que são uma média de 6 milhões de habitantes, o dobro do que está no Líbano. Que me acolheu aqui, que me ajudou, foi o próprio povo brasileiro, cidadão de São Paulo, que eu fico emocionada quando eu falo. Outro traço da cultura árabe desenvolvido na cidade é a milenar dança do ventre, apresentada em muitos restaurantes, casas de chá e festas particulares. São Paulo de muitas raças, muitas crenças, muitos credos. Comércio intenso, produtos típicos da colônia oriental. O bairro da Liberdade concentra o maior grupo de origem japonesa fora do Japão. O Museu Histórico da Imigração Japonesa conta a saga dos primeiros imigrantes que chegaram ao Porto de Santos a bordo do navio Kassato Maru. As principais ruas do bairro da Liberdade são permanentemente decoradas com 450 lanternas coloridas. Esse pequeno universo representa um mundo à parte dentro da cidade de São Paulo. Desde a antiguidade, sabe-se que força, correção e beleza são elementos básicos para se viver uma vida ideal.
O Aikido, antiga arte marcial japonesa, trabalha corpo e mente, buscando essa harmonia. A mesma busca de harmonia se encontra na gastronomia japonesa. O sushi já ganhou São Paulo e alguns dos melhores restaurantes estão no bairro da Liberdade. São Paulo é uma cidade exemplar para o mundo inteiro. É a cidade dos grandes encontros. Mostra-se uma convivência muito pacífica, muito positiva de todas as etnias, que realmente me lembra muito da Alemanha. Com o crescimento da cidade e a chegada de mestres italianos no final do século XIX, a arquitetura de São Paulo ganhou requintes. O edifício Martinelli, com seus 26 andares, durante muito tempo, foi o arranha-céu mais alto da cidade. Morros e ladeiras começaram a dificultar o trânsito e foi preciso construir viadutos. O mais antigo deles, o Viaduto do Chá, foi concluído em 1892 com estrutura de madeira. O viaduto Santa Efigênia, encomendado na Bélgica, teve sua estrutura metálica de 225 metros de comprimento montada aqui. Inaugurado em 1911, o Teatro Municipal é a mais importante casa de espetáculos de São Paulo. Seu interior é uma suntuosa alegoria, composta de mármores italianos, candelabros de bronze, espelhos, telas de mestres europeus e brasileiros. Por aqui, ainda ecoam acontecimentos históricos. As manifestações artísticas da Semana de Arte Moderna, em 1922, as apresentações de grandes nomes da música e da dança. A cidade de São Paulo possui um total de 20 milhões de metros quadrados de áreas verdes, distribuídos em 30 parques municipais. O Parque do Ibirapuera representa para São Paulo o que o Central Park é para Nova York. Decididamente, São Paulo é uma cidade aberta ao consumo. Mas nenhum lugar reúne tantas grifes internacionais quanto a Rua Oscar Freire, nos Jardins. São Paulo, sem dúvida, é o endereço gastronômico do Brasil. A condição cosmopolita da cidade está presente no cardápio de seus quase 2.000 restaurantes. O majestoso edifício do Mercado Municipal é um exemplo dessa internacionalização de São Paulo. Inaugurado em 1933, foi construído pelo escritório de Ramos de Azevedo, com planta elaborada na Alemanha e participação de arquitetos italianos. Caminhar pelas 23 ruas do mercado pode ser uma autêntica aventura gastronômica. São Paulo é, de fato, uma cidade onde se come muito bem. Não só no aspecto qualitativo, mas no aspecto também de variedade. O brasileiro aceitou muito bem a nossa cozinha. Principalmente o pato, os Eisbein, os Schlachtplatten. É uma gastronomia poliglota, né? Que fala muitos idiomas, mas eu acho fantástica. Viva São Paulo! Estamos chegando a São Paulo. Seu segredo, você já descobriu. Quem mantém viva esta cidade, alimentando-a com seu trabalho, ideias e tendências, é mesmo seu povo, sua gente. Esta é a São Paulo de todos nós. Bem-vindos a ela.